寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, senhoras e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá, tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Malásia e Brunei, Malásia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal do YouTube toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição o vídeo sobre a primeira insurgência comunista na Malásia, a insurgência comunista em Sarawak e entre outros, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem, como vocês estão vendo, né, hoje vamos falar sobre a segunda insurgência comunista na Malásia. Pois é, e se a primeira foi longa, com um total de 12 anos por aí, esta vai ser mais ainda, com um total de 21 anos e alguns meses e um dia. Pois é, meus consagrados, pois é. Então, eu acredito que eu não preciso, né, dar o contexto, né, porque tá no primeiro vídeo todo o contexto desse daqui. Mas, né, um certo contextozinho aí é necessário, né? Então, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E bem, no final da primeira insurgência comunista, né, na Malásia, os comunistas ali eles ficaram extremamente fracos, derrotados, com a moral baixa. E também, de certa forma, sem um certo propósito. Afinal, na primeira insurgência era para ter independência e tal. Mas atualmente, né, já nos anos 60, a Malásia já era independente. Então também já não existia uma força e uma motivação para os caras querer basicamente uma outra revolução comunista. Porém, logo alguns meses depois de terminar a primeira insurgência comunista, ainda em 1960, o Partido Comunista Malaio eles começaram a treinar de novo, a fazer uma nova redoutrinação, a arrumar um novo motivo para uma revolução comunista. E o mais importante de tudo, né? Eles começaram a treinar bastante, a ir recrutando pessoas e observar as táticas dos Vietcongs. Sim, porque, né, a Guerra do Vietnã já estava rolando, né? E na primeira vez a Guerra do Vietnã mal tinha, né, iniciado, quando eles tinham terminado a primeira insurgência. Dessa vez eles estavam começando a ficar com um certo preparo. Só que ainda assim acabou rolando aí uma certa dúvida, um certo questionamento se valia a pena ou não. Então, eis que surge Deng Xiaoping, né? E o Deng Xiaoping, ele vai conversar com Xi Jinping, pois é, né? Que era o líder ali da primeira Revolução Comunista que tinha vazado para a China, tinha pego um exílio na China. Então, o Deng Xiaoping fala para o Xi Jinping, aliás, desculpa, né, o Xi Jinping, o Deng Xiaoping fala para o Xi Jinping que ele vai dar um total, né, de 100 mil dólares, e para a época isso valia bastante, para eles iniciarem uma segunda luta e tentar ali, de novo, uma segunda revolução. Então, Xi Jinping falou assim, não, beleza, tamo junto, é nóis. E daí, de 1960 até 1968, os comunistas malaios, né, eles começaram a treinar, eles começaram a se redoutrinar, e sem contar que eles também acabaram, né, se unindo com duas guerrilhas muçulmanas ali. O que eu não vejo sentido, afinal o comunismo é a ausência da religião, mas enfim. E até que no dia 17 de junho de 1968, a segunda insurgência começa. Por quê? Porque eles acabaram empacotando uns de 17 a 20 soldados, né? Algumas fontes existem essas divergências, mas 17 a 20 soldados patrulheiros ali que estavam ali na fronteira da Malásia com a Tailândia.
E com isso, né, acabou dando o start e eles começaram já começando dar prejuízo ali pro governo malaio. Começaram atacando alguns postos, mas até então, tipo, não empacotando ninguém, só mostrando força. E com isso, né, eles conseguiram aumentar a popularidade, chegando até 1.600 guerrilheiros. Mas a preferência deles, né, era que fosse recrutado descendentes de chineses, porque poderia assim, talvez, né, houver alguma, poderia aliás ter alguma empatia a mais aí do governo chinês pela causa e, né, afinal, chinês, vamos ajudar o chinês. E já no ano seguinte, em 1969, os chineses, né, eles acabam criando uma estação de rádio em Hunan, não sei exatamente, né? E depois, né, eles acabam também levando esse rádio para Malásia. O porquê? Porque era um rádio que era fabricado ali na China e tinha uma antena diferente, enfim. E com isso, os comunistas malaios poderiam sintonizar, né, a estação chinesa. Mas o porquê? Justamente pelo fato de que os chineses eles estavam passando informações ali por fora do que estava acontecendo. Então, tipo, se saía na mídia alguma coisa, os chineses assistiam, passavam para esses malaios, e esses malaios estavam sempre um passo à frente do governo, um passo à frente ali da polícia, do exército, porque eles tinham ali uma informação, né, que o exército não sabia, que a polícia não sabia. Então, para a polícia e o exército, os ataques surpresas já não eram surpresas, porque os comunistas ali já estavam literalmente antenados. Então, os comunistas eles acabam pegando alguns universitários, né, de Singapura, estudantes de idioma, para traduzir tanto as informações, né, para o tamil e para o inglês. Então, ia ficar basicamente os 4 idiomas ali no rádio: malaio, chinês, mandarim, tamil e inglês. Então, né, já com essa insurgência ali voltando a todo vapor, o governo malaio falou, tipo, que declarou basicamente um estado de emergência. Eles estavam quase declarando um segundo estado de emergência. Então, o governo malaio, eles acionaram, né, as suas tropas especiais, que eram basicamente tropas antiterroristas, enfim. Os caras, eles foram treinados com SAS, né, o SAS, para os mais íntimos, ou seja, né, e diretamente na Inglaterra. Então, pode ver que os caras têm um currículo bom. E com isso, né, eles conseguiram ali, de certa forma, fazer algumas... Eles conseguiram ali dar uma pausa, dar uma contida. Só que isso, novamente, né, os chineses ainda estavam ali na informação, no rádio, literalmente. Então, por mais que o SAS malaio conseguisse, né, dar uma freada ali nos comunistas, os comunistas ali já sabiam as coisas ali que estavam acontecendo. Então, os caras estavam freando, mas com dificuldade. Então, o governo malaio teve a seguinte ideia. O governo malaio, ele começou a espalhar boatos que dentro do próprio Partido Comunista existiam sim espiões que eram do governo malaio, que eram soldados e polícias malaios. E isso fez com que Xi Jinping começasse a desconfiar de todos, e todos começassem a desconfiar de Xi Jinping. Então, o Xi Jinping começou a desconfiar dos militantes, os militantes começaram a desconfiar do Xi Jinping começou a desconfiar dos guerrilheiros, os guerrilheiros começaram a desconfiar dos militantes, e vice-versa, ficou todo mundo desconfiando de todo mundo. E isso fez com que o Partido Comunista ele rachasse em três grupos, sendo o primeiro deles, né, o Partido Comunista ali sendo mantido como marxista-leninista, um outro grupo ali não marxista, mas ainda assim um grupo de guerrilha, e um outro grupo ali de libertação nacional ali malaio, né, que convenhamos que esses dois grupos aí já não tinham muita coisa assim.
Porém, quando os três estavam unidos, né, chegavam ao total de 9 mil soldados. Mas a maioria acabou ficando no Partido Comunista, sendo um total de 6 mil soldados ali no Partido Comunista, né? Então, o Partido Comunista ainda assim estava com a força maior do que os outros dois grupos, que não eram tão comunistas ferrenhos, eram mais socialistas, guerrilheiros mesmo, anti-governo. E isso deu uma boa desestabilizada ali no Ximpeng e fez com que o Saz Malayo conseguisse aí diversos avanços sobre os comunistas e os outros grupos. E já em 1973, os comunistas, né, eles basicamente começam a lutar por conta própria de uma forma independente, porque por mais que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo, esses três grupos, né, os comunistas, a Libertação Malaya e um outro grupo ali não marxista, eles começaram de certa forma terem tanta divergência, que por mais que eles estivessem, entre aspas, no mesmo lado, cada um estava lutando cada um por si e de forma independente. Porém, o que mais deu trabalho, né, foi o Partido Comunista. E uma outra coisa também, né, que em junho de 1974, a China e a Malásia eles estabelecem relações diplomáticas, relações bilaterais, e com isso acaba ficando feio para a China ajudar. E a China abre uma embaixada em Kuala Lumpur, a Malásia abre uma embaixada na China. Então, os chineses, eles deixam de ajudar os comunistas, eles deixam de ajudar os outros grupos de guerrilha. Então, fica aí cada um por si. Mas isso não desqualifica, né, o Partido Comunista, porque por mais que não fosse lá aquelas coisas que estava sendo ali na primeira, né, afinal, eles tinham de certa forma mais apoio popular, então os comunistas eles ainda assim estavam conseguindo tancar um pouco. Não era aquela coisa que o Xi Jinping imaginava, mas era o que estava caminhando aos poucos. E ainda em 74, né, o Xi Jinping ele estava convencido, né, de que o Vietnã ia ganhar a guerra e de que o Vietnã acabaria ajudando eles. Afinal, o Vietnã já estava para ganhar a guerra, então o Xi Jinping foi pedir ajuda ali no Vietnã e na União Soviética. E né, ele estava 100% confiante que ia rolar uma ajuda, tanto do Vietnã quanto da União Soviética, principalmente em armamento, tanque, enfim, tudo que fosse necessário ele achava que ia ter, só que não teve nem ajuda do Vietnã, nem ajuda da União Soviética, nenhuma carta de apoio dos dois. Então ele acabou ficando meio desanimado, mas ainda assim seguiu na luta. Já no início de 1975, o governo malaio ele começou a ficar de olho na imprensa, então qualquer jornais pró-comunismo, qualquer jornais de esquerda, mídia de esquerda, enfim, qualquer notícias assim, ele basicamente estava censurando, prendendo e buscando mais informações, se é que vocês me entendem. E com isso, eles também impuseram um toque de recolher em toda a Península Malaia. Só que, obviamente, né, acabaram tendo alguns informantes, alguns voluntários, que eles acabavam ali passando as informações ali para os guerrilheiros. E não era, informações por rádio, porque estava tudo meio que apreendido, estava tudo meio que hackeado, né, digamos assim. Então, era informação que eles passavam, mas de boca a boca, por cartas, escritas, enfim. E a partir daí, né, foi que descendentes de chineses, malaios e descendentes de indianos passaram a se tolerar mais. E eles formaram um grupo chamado Voluntários de Vigia do Bairro. Nossa, parece grupo de WhatsApp que você faz com seus vizinhos. Mas enfim, brincadeiras à parte. Já em 1976, né, a Malásia estava começando a prosperar economicamente e boas relações com os países, e as pessoas estavam começando a ganhar dinheiro, e com isso
as pessoas estavam começando tipo, a ficar contente com o governo, a ficar contente ali com o governo ali da época. Então eles pensaram, mano, para quê? Para quê? E também uma outra coisa que aconteceu em 1976, onde foi a brecha aí que o Partido Comunista não prestou atenção, que o exército e o governo malaio foram mais espertos, é que eles começaram a olhar para as tribos, para os nativos malaios, né, que já estavam antes ali, né, toda a colonização, processo migratório, pipipi, popopó. Inclusive, né, eles davam benefícios, levavam comida, levavam médico para essas pessoas, mas em troca também eles pediam alguns voluntários ali no exército, justamente, né, para eles terem uma garantia de um combate na selva e com pessoas que conhecessem já a selva, aquela região, aquela mata. Inclusive tem até foto de um soldado com um nativo. Então, né, os comunistas eles começaram a perder aí, para falar a real. Eles começaram a perder aí porque justamente se eles conseguissem apoio desses nativos, muito provavelmente eles teriam chance de reverter a situação num combate de selva, depois tentar num combate urbano. Mas enfim, então o Shin Peng ele ainda tinha esperança, né, na União Soviética. Isso nós já estamos falando já dos anos 80. Só que ao mesmo tempo ele começou a perceber que no bloco soviético já estava começando a rolar diversos protestos contra o Partido Comunista ali soviético. Já estava começando a rolar diversas coisas ali que ele desanimou. Ele simplesmente desanimou, mas ainda assim ele continuou lutando. E já em 1987, né, os outros dois grupos ali de guerrilha, eles não estão conseguindo mais peitar os malaios, né, o SAS malaio. Então eles acabam se rendendo, mas não se rendendo para o governo malaio, afinal eles poderiam sofrer algumas consequências piores, se é que vocês me entendem. Então eles acabaram se rendendo ali para o governo tailandês. Eles passaram da fronteira e falaram assim, me rendo, estou cansado, perdi. E após uma série de conversas intermediadas pelo governo tailandês com o governo comunista, né, o Partido Comunista Malaio, conversando ali com o governo malaio, então no dia 2 de dezembro de 1989 acaba todo o conflito, se encerra o conflito porque Shin Peng se rende para o governo malaio. E ele também, né, uma das exigências do governo malaio era o seguinte: você tinha que dissolver o Partido Comunista, você tinha que entregar suas armas, você tinha que entregar o local de todos os guerrilheiros, ou a maioria, pelo menos os mais importantes, e você também tem que vazar daqui. E foi isso que ele fez, e não só isso, né, mas também todos os guerrilheiros ali que estavam se rendendo por vontade própria, eles basicamente estavam ali entregando suas armas e ganhando um troco. Beleza, tipo, beleza entre aspas, né? Já os guerrilheiros ali que estavam resistindo, que não queriam se render a nenhum custo, bem, esses daí eles eram empacotados, né? Com toda certeza. Então, quando Shin Peng, né, ele acabou saindo da Malásia e foi ali pegar exílio ali na Tailândia, ele nunca mais pôde voltar ali para a Malásia. E quando eu digo nunca mais, é nunca mais mesmo, porque no dia 16 de setembro de 2013, né, quando ele faleceu e teve todo aquele... quando ele faleceu, levaram o corpo dele ali para a fronteira para ver se ele poderia ser enterrado ali na Malásia. Mas ele não pôde, então cremaram ele e tentaram levar ele de novo ali para ver se podiam jogar as cinzas dele ali na Malásia. Só que o governo malaio falou assim, não, beleza, é o seguinte, vocês querem transportar o cara para cá? Não vai dar porque ele precisa refazer a sua cidadania malaia. Como o cara vai refazer a cidadania malaia se ele literalmente já morreu? Isso que é guardar rancor, hein? Mas se seguiu, né, uma série de processos, burocracia, pipipi, popopó. Até que em 2019, então de 2013 até 2019, os caras encheram o saco para levar as cinzas aí do Shin Peng para a Malásia
E supostamente o governo malaio aderiu, pegou as cinzas e jogou ali, né? Supostamente, não sabemos o que aconteceu. E assim se encerra a segunda insurgência comunista na Malásia. Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, né, de curtir, compartilhar e se inscrever. Segue lá no Insta, segue lá no Twitter. E passa para aquele seu amigo assim, mano, olha isso daqui, mano. O cara era tão odiado na Malásia que nem depois de morto pôde ser enterrado lá. Ah, mentira, cara, você tá exagerando. Não, é verdade. Daí você passa meu vídeo, beleza? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever. Não se esqueça de ver os vídeos do card de descrição. Segue no Insta, segue no Twitter. E quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui!